Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. A festa no apartamento de Tiago e Laura não era nada mais que uma reunião casual de amigos, mas para Lídia e Renan, foi o início de um capítulo transformador em suas vidas. A noite estava quente e vibrante, com o aroma de petiscos e o som de risadas e música leve preenchendo o ambiente. Os convidados circulavam em grupos animados, conversando sobre tudo, desde as últimas tendências da moda até os desafios do trabalho. Lídia, de 27 anos, uma designer gráfica com um olhar atento e um sorriso contagiante, estava se sentindo à vontade no meio daquela multidão, mas ainda assim não esperava que o destino lhe apresentaria alguém especial naquela noite. Renan, com seus 30 anos, era engenheiro civil e tinha um olhar atento e a presença segura de quem estava acostumado a lidar com desafios. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez com os de Lídia, foi como se o resto do mundo tivesse desaparecido por um momento. Ela estava em uma conversa animada com um grupo de amigos, quando o conheceu. Ele se aproximou com uma confiança discreta, e sua voz, suave e envolvente, se fez ouvir sob o murmúrio da festa. Posso me juntar a vocês? Parece que a conversa aqui está interessante. Lídia levantou os olhos para encontrá-lo, e o mundo ao redor parecia se desvanecer em um borrão de cores e sons. Seus olhos verdes encontraram os dele, e ela sentiu uma conexão imediata, como se o universo tivesse planejado aquele encontro há muito tempo. Renan sorriu, e ela percebeu que havia algo genuíno e acolhedor em seu sorriso. Ele puxou uma cadeira e se juntou ao grupo, contribuindo para a conversa com histórias engraçadas e observações perspicazes. O resto da noite passou rapidamente, com Lídia e Renan mergulhando em uma conversa profunda e sincera. Eles descobriram uma afinidade instantânea, compartilhando histórias sobre suas paixões, sonhos e frustrações. A conversa flui como um rio sereno, cada um se sentindo mais à vontade com o outro a cada palavra trocada. No final da noite, quando a festa estava se esvaziando e os convidados começavam a se dispersar, Renan perguntou se poderia acompanhá-la até o táxi. Lídia, com um sorriso discreto e um brilho no olhar, aceitou a oferta. O caminho até o carro foi repleto de risadas e promessas de um futuro encontro. Quando ela entrou no táxi, ambos se despediram com um caloroso abraço e um breve, mas significativo, beijo na bochecha. Foi um gesto simples, mas cheio de significado, que deixou ambos com uma sensação de expectativa e esperança. Os meses seguintes foram um turbilhão de encontros e descobertas. Lídia e Renan se tornaram inseparáveis, construindo uma conexão que parecia ter sido moldada pelo destino. Cada encontro aprofundava a intimidade e solidificava a certeza de que estavam feitos um para o outro. Eles exploraram novos lugares juntos, riram até chorar, e compartilhavam sonhos e medos com uma sinceridade que parecia rara e preciosa. Finalmente, em uma tarde de primavera, Renan fez a pergunta que ambos sabiam que era inevitável. Ele preparou um jantar romântico em seu apartamento, com velas acesas e uma mesa elegantemente posta. A atmosfera estava carregada de expectativa e carinho. Renan, com um olhar de amor profundo, pediu Lídia em casamento. Ele se ajoelhou com um anel de diamante que brilhava sob as luzes suaves, e com a voz embargada pela emoção, expressou o quanto ela significava para ele. Lídia, com lágrimas de felicidade nos olhos, disse sim sem hesitar. O abraço que se seguiu foi repleto de alegria e alívio, como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixado. O casamento foi um evento pequeno e íntimo, realizado em um belo jardim, rodeado por amigos próximos e familiares. A cerimônia foi repleta de emoção e significados pessoais, com votos sinceros e uma celebração que refletia a profundidade do amor que Lídia e Renan compartilhavam. O início da vida a dois foi repleto de felicidade e sonhos compartilhados. A casa que encontraram era acolhedora e cheia de potencial para se tornarem um lar. Mas, como toda história tem seus desafios, Lídia e Renan logo se deparariam com uma dificuldade inesperada que testaria a solidez do seu relacionamento e a força de seu amor. O capítulo mais desafiador estava prestes a começar, e os ventos da mudança sopram de forma imprevisível, levando-os a enfrentar a complexidade das relações familiares e as demandas do casamento. O sol de meio-dia lançava sua luz dourada sobre o bairro tranquilo onde Lídia e Renan haviam decidido começar sua nova vida juntos.
A casa, uma construção de estilo clássico com um jardim bem cuidado, refletia o sonho de conforto e estabilidade que ambos haviam planejado. No entanto, esse sonho começou a se desmoronar pouco a pouco, à medida que a sombra da mãe de Renan, Dona Maria, se estendia sobre a vida do casal. Dona Maria Costa era uma mulher de estatura média e presença marcante, com uma aura que parecia absorver a energia ao seu redor. Seu cabelo grisalho, sempre cuidadosamente preso em um coque apertado, e suas roupas elegantes, geralmente em tons neutros, refletiam uma sofisticação que escondia uma personalidade dominadora e impositiva. Embora fosse uma mulher respeitada em sua comunidade por sua aparência de riqueza e sua postura impecável, o verdadeiro controle que ela exercia sobre sua família era muito mais sutil e incisivo. Desde o início do relacionamento de Lídia e Renan, Dona Maria parecia ter uma habilidade natural para interferir em todos os aspectos da vida do casal. A primeira visita de Dona Maria à casa nova do casal foi uma combinação de cordialidade e crítica velada. Ela chegou com um sorriso de bem-vinda, mas seus olhos vasculhavam cada detalhe, avaliando e comentando sobre os móveis, a decoração e até mesmo a disposição dos objetos no salão. "Oh, querida, você não acha que um tapete mais claro ficaria melhor aqui?" Era um dos muitos comentários que Lídia recebeu durante a visita. Lídia tentava manter a compostura, respondendo com sorrisos forçados e comentários educados, mas a sensação de estar sendo julgada e avaliada constantemente começou a corroer seu entusiasmo. Cada visita subsequente de Dona Maria parecia ser uma nova oportunidade para oferecer sugestões sobre como a casa poderia ser melhorada ou aperfeiçoada. A intromissão de Dona Maria não se limitava apenas à decoração. Ela frequentemente oferecia ajuda com a organização de eventos e até mesmo se envolvia na escolha de itens para casa, muitas vezes sem ser convidada. A situação atingiu um novo nível quando Dona Maria começou a ligar para Lídia em horários inconvenientes, oferecendo conselhos não solicitados sobre a administração do lar e até mesmo sobre o relacionamento de Lídia e Renan. "Você sabe, minha filha, o segredo para um casamento duradouro é saber quando ficar calada", disse Dona Maria em uma de suas ligações, o tom desdenhoso evidente em sua voz. Essas palavras eram frequentemente acompanhadas de conselhos sobre como Lídia deveria ser mais flexível e menos exigente, de acordo com a visão controladora de Dona Maria. Renan, por outro lado, estava dividido entre o amor por sua mãe e a lealdade à esposa. Ele tentava ser mediador entre as duas mulheres importantes em sua vida, mas a tarefa era hercúlea. Cada tentativa de Renan de defender Lídia era recebida com resistência por parte de Dona Maria, que se ofendia facilmente e usava sua influência para reverter qualquer esforço que Renan fazia para impor limites. Era como se Dona Maria estivesse no controle de um tabuleiro de xadrez, movendo peças com maestria e sem consideração pelo impacto emocional sobre Lídia. O sol estava se pondo quando Lídia chegou em casa, após um dia cansativo de trabalho. As luzes da sala estavam acesas, lançando um brilho quente que deveria indicar um lar acolhedor. Mas, em vez disso, ao abrir a porta, Lídia encontrou um ambiente que parecia mais um campo de batalha do que o refúgio que esperava. Renan estava sentado no sofá, folheando o jornal, enquanto Dona Maria, sua mãe, estava na cozinha, preparando um lanche. O cenário era familiar, mas algo estava diferente. A sensação de desconforto que Lídia sentiu ao ver Dona Maria na cozinha não era nova, mas o que ela viu na mesa ao lado dela, uma chave da casa, foi o estopim para uma onda de emoções que estava prestes a transbordar. "Oi, amor", disse Renan, levantando-se e se aproximando para dar um beijo em Lídia. Ele parecia relaxado, inconsciente do turbilhão que estava prestes a se desenrolar. Dona Maria, por outro lado, não levantou os olhos da panela que mexia com um entusiasmo excessivo, como se a comida pudesse distraí-la da tensão iminente. Lídia sentou-se ao lado de Renan, seu coração batendo acelerado, e olhou para Dona Maria, que, percebendo o olhar, finalmente se virou. "Olá, querida", disse Dona Maria com um sorriso que não alcançava os olhos. "Espero que você não se importe, fiz um pouco de café e trouxe alguns biscoitos." Agradecimento automático escapuliu dos lábios de Lídia, mas a mente estava em outro lugar. A chave na mesa era uma afronta silenciosa, um símbolo de uma invasão que ela não estava disposta a ignorar.
Quando o café foi servido e Dona Maria finalmente se retirou para a cozinha, Lídia virou-se para Renan com uma expressão de determinação misturada com frustração. Renan, precisamos conversar, disse Lídia, sua voz mais firme do que o habitual. Ele levantou uma sobrancelha, surpreso com o tom. Claro, o que aconteceu? Eu encontrei isso, Lídia começou, puxando a chave da bolsa e colocando-a sobre a mesa com um gesto que parecia teatral, mas estava cheio de angústia. Eu realmente preciso saber por que sua mãe tem uma cópia da chave da nossa casa. O olhar de Renan vacilou, e ele imediatamente tentou justificar. Eu já falei com ela. Ela só queria se certificar de que poderia ajudar se precisássemos de alguma coisa. Ajuda? Renan, ela vem aqui sem avisar. Ela entra na nossa casa como se fosse dela. Isso não é apenas uma questão de ajuda, é uma invasão da nossa privacidade, Lídia protestou, sua voz carregada com uma mistura de raiva e desamparo. Renan suspirou e se recostou na cadeira, claramente desconfortável. Eu entendo que você está irritada, mas minha mãe tem suas razões. Ela só quer se sentir útil e parte da nossa vida. É exatamente isso que estou dizendo, Lídia retrucou, seu tom mais intenso. Ela não respeita nossos limites. A partir do momento em que você dá uma cópia da chave para ela, você está permitindo que ela ultrapasse todos os nossos limites. E eu não consigo aceitar isso. A discussão se intensificou, com Renan tentando explicar o ponto de vista de sua mãe e Lídia reafirmando seu desejo de ter privacidade e respeito. A tensão no ar era palpável, e mesmo o café e os biscoitos na mesa pareceram se tornar irrelevantes, substituídos pelo peso do conflito. No final, Renan cedeu parcialmente, prometendo que conversaria com Dona Maria sobre a questão. No entanto, o desgaste emocional de Lídia era evidente. Ela se sentia traída, não apenas pela intromissão da sogra, mas pela aparente falta de compreensão de Renan sobre a seriedade da situação. Quando a noite avançou e Dona Maria se despediu com uma série de palavras amigáveis e um sorriso caloroso, Lídia sentiu uma frieza interior. Ela sabia que essa não era uma questão que se resolveria facilmente, e o conflito estava longe de terminar. Renan e Lídia ficaram a sós em uma arena de batalha. O silêncio que se seguiu ao jantar foi carregado de descontentamento e introspecção, com cada um deles imerso em seus próprios pensamentos sobre o futuro do relacionamento e o desafio de encontrar um equilíbrio entre a intimidade e as pressões familiares. A noite se arrastou, e Lídia sabia que uma decisão tinha que ser tomada, e era uma decisão que poderia muito bem definir o futuro de sua vida com Renan. A casa de Lídia e Renan parecia, à primeira vista, um refúgio pacífico no bairro tranquilo, mas as paredes começavam a vibrar com desconforto crescente. Era uma tarde quente e abafada, e Lídia estava sozinha na cozinha, tentando encontrar um pouco de calma em meio ao caos emocional que a cercava. O som da campainha ecoou pela casa, e ela soube imediatamente que era Dona Maria, que tinha uma tendência infalível para aparecer em momentos inoportunos. Quando Lídia abriu a porta, lá estava Dona Maria, com sua expressão de superioridade e uma leve ironia nos olhos. Ela carregava uma bolsa de compras e um semblante que não prometia nada de bom. As visitas de Dona Maria não eram apenas inesperadas, mas sempre carregadas de uma espécie de autoridade não solicitada. Naquele dia, no entanto, algo estava diferente. A visita parecia ter um propósito mais incisivo. "Olá, Lídia!" Dona Maria exclamou com uma simpatia forçada. "Eu trouxe algumas coisas para vocês. Estava na feira e pensei que poderiam aproveitar." Lídia aceitou a sacola, tentando manter um sorriso educado, embora a presença de Dona Maria sempre a deixasse em alerta. A jovem esposa tentava manter a compostura enquanto as palavras da sogra reverberavam em sua mente. O último confronto com Renan ainda estava fresco em sua memória, e a presença da mãe dele parecia uma provocação contínua. Dona Maria passou para dentro da casa sem esperar convite, como se a casa fosse também dela, e começou a examinar os detalhes do ambiente com um olhar crítico. Lídia observava enquanto a sogra, com a naturalidade de quem revisita um antigo território, começava a comentar sobre pequenas imperfeições e alterações que ela achava necessárias.
Vejam só, a pintura da sala está começando a descascar, disse Dona Maria, com um tom de desaprovação. E os móveis? Eles poderiam usar um pouco de brilho. Deixe-me mostrar como fazer isso. Lídia se sentiu cada vez mais sufocada com cada observação feita por Dona Maria. O desejo de manter a dignidade e o espaço pessoal parecia se esvair, e Lídia lutava para não explodir com a invasão constante de sua sogra. A intromissão diária estava começando a corroer a confiança de Lídia em sua própria casa, e a sensação de estar sendo observada constantemente estava se tornando insuportável. Não precisa se preocupar com isso, Dona Maria. Lídia tentou manter a voz calma. Estamos cuidando de tudo. Mas Dona Maria não se deixou abalar. Com uma determinação que beirava o desrespeito, ela continuou a dar conselhos e até começou a reorganizar algumas coisas na cozinha. O comportamento de Dona Maria era uma constante violação de limites, e a forma como ela parecia ignorar completamente o espaço pessoal de Lídia só intensificava a tensão entre elas. Quando Renan chegou em casa, encontrou a cena que se tornara familiar, Lídia com uma expressão contida e Dona Maria, com sua atitude intrusiva, dominando o ambiente. Renan tentou intervir de maneira amigável, mas a presença de sua mãe parecia sempre eclipsar qualquer tentativa de resolução. Mãe, acho que Lídia pode cuidar disso sozinha, disse Renan, tentando se mostrar conciliador. Já falamos sobre não se intrometer tanto, não é? Dona Maria fez uma expressão de desagrado, mas não se afastou. Ah, Renan, eu só quero o melhor para vocês. E eu vejo que ela ainda não sabe como fazer as coisas da maneira certa. A discussão estava se tornando cada vez mais tensa. Lídia sentiu o peso da falta de apoio de Renan e o aumento da tensão. Ela percebeu que cada visita de Dona Maria estava moldando a forma como a casa e a relação de Lídia com Renan eram percebidos. O sentimento de estar sendo constantemente avaliada e criticada estava se tornando insuportável. Finalmente, Dona Maria fez uma última observação e se despediu, deixando Lídia e Renan em um estado de desarmonia palpável. A porta se fechou atrás dela, e o silêncio que ficou em sua ausência parecia ainda mais pesado do que o barulho de suas críticas. Lídia se sentou no sofá, com a cabeça cheia de pensamentos conflituosos. A tensão acumulada parecia ter atingido um ponto crítico, e a invasão constante estava deixando marcas profundas na sua relação com Renan. Era evidente que algo precisava ser feito para restaurar o equilíbrio e proteger o espaço que parecia cada vez mais ameaçado pela presença intrometida de Dona Maria. A necessidade de uma solução era iminente, e Lídia sabia que a próxima ação precisaria ser firme para enfrentar a situação com a urgência que o problema exigia. O controle de Dona Maria parecia não ter limites. A gota d'água foi a última visita de Dona Maria, quando ela apareceu sem aviso, criticando a forma de como Lídia se vestia. A fala desafiadora e o tom desdenhoso de Dona Maria deixaram Lídia tão furiosa que ela quase perdeu o controle. A madrugada se arrastava, e finalmente, Lídia tomou a decisão que há muito ponderava. Com ar de resolução, levantou-se e caminhou até o quarto onde Renan dormia, seu corpo tenso e seus pensamentos fervilhando. Renan estava deitado em sua cama, alheio ao turbilhão emocional que sua esposa enfrentava. A suavidade de seu sono parecia contrastar com o caos interno de Lídia. Ela hesitou por um momento, observando-o com um misto de amor e raiva. Sabia que Renan era uma pessoa boa, mas também entendia que sua indecisão estava alimentando o problema. Lídia voltou à sala, pegou o telefone e fez uma chamada rápida. Não era fácil para ela pedir ajuda, mas precisava da segurança que só um profissional poderia oferecer. Ela marcou uma visita com um chaveiro local para o dia seguinte, sua mente já se preparando para o que estava por vir. Era uma decisão drástica, mas sentia que era a única forma de recuperar o controle de sua própria vida. Na manhã seguinte, Lídia acordou antes do alarme, seu corpo já em alerta. O chaveiro chegou pontualmente, trazendo consigo um conjunto de ferramentas e um olhar curioso. Lídia não tinha tempo para conversas desnecessárias, conduziu diretamente até a porta da frente, que havia se tornado o epicentro de seu conflito. Enquanto o chaveiro trabalhava, Lídia ficou sentada na sala, seu coração batendo acelerado.
Cada estalo da fechadura sendo substituída parecia simbolizar um passo em direção à recuperação de sua autonomia. O som dos utensílios sendo trocados era como uma melodia de liberdade para seus ouvidos, um hino à sua decisão de não se submeter mais à intromissão de Dona Maria. O trabalho terminou rapidamente, e Lídia agora possuía a nova chave. Era um símbolo de sua vitória pessoal, mas também de um desafio que ainda estava por vir. A sensação de satisfação era acompanhada por uma ansiedade crescente sobre como Renan e Dona Maria reagiriam à mudança. O fato de ter tomado uma atitude tão definitiva a fez sentir-se empoderada, mas também a fez questionar se essa decisão era realmente a solução para seus problemas. Dona Maria, sem dúvida, ficaria furiosa. Lídia sabia que o confronto estava iminente, e a perspectiva de enfrentar a mãe de Renan a deixava inquieta. Ela esperava que essa mudança fosse um ponto de virada, mas também se preparava para a reação emocional que poderia surgir. O que ela não podia prever era o quanto essa decisão alteraria não apenas o relacionamento dela com Dona Maria, mas também com Renan. Quando Renan chegou em casa mais tarde naquele dia, encontrou Lídia com uma expressão grave. O olhar que ela lançou a ele era um misto de firmeza e vulnerabilidade. Ele notou imediatamente a ausência da velha fechadura e a presença da nova, e a tensão no ar se tornou palpável. O diálogo que se seguiu foi carregado de emoções não expressas e de um entendimento recém-descoberto sobre a necessidade de mudar. O que Lídia não poderia prever naquele momento era a profundidade da reação de Renan, ou o impacto das suas ações na dinâmica familiar que estava prestes a ser profundamente testada. O sol mal havia nascido quando Lídia e Renan acordaram na manhã seguinte. A tensão dos últimos dias ainda pairava sobre eles, mas havia uma sensação de alívio no ar. Eles sabiam que as decisões tomadas na noite anterior eram o primeiro passo para reconstruir seu relacionamento. No entanto, o que eles não esperavam era que o verdadeiro teste aconteceria logo. Pouco depois de tomarem café, o som insistente de uma chave tentando girar na fechadura ecoou pela casa. Lídia congelou, o olhar fixo na porta de entrada. Renan, que estava lavando a louça, ergueu a cabeça, percebendo imediatamente o que estava acontecendo. Ele secou as mãos rapidamente e se dirigiu à porta, enquanto Lídia o seguia, o coração acelerado. Do outro lado da porta, Dona Maria, furiosa, estava tentando forçar a chave que, até ontem, lhe dava acesso irrestrito à casa do filho. Incapaz de abrir a porta, ela rapidamente pegou o telefone e ligou para Lídia, sua voz carregada de raiva. "Onde você está? Por que não posso abrir sua porta com a minha chave?" A voz de Dona Maria soou alta e exigente do outro lado da linha. Renan, ouvindo a voz da mãe pelo telefone, abriu a porta abruptamente e se deparou com a expressão incrédula e furiosa de Dona Maria. Antes que ela pudesse falar mais alguma coisa, ele interrompeu, sua própria voz firme e decidida. "Mãe, isso precisa parar agora." Renan estava de pé, firme na entrada da casa, bloqueando o caminho da mãe. "Essa casa é o nosso espaço, meu e de Lídia. Você não pode simplesmente entrar quando quiser." Eu dei a chave sem pensar nas consequências, e isso estava destruindo nosso casamento. Dona Maria olhou, espantada e incrédula. "Como você pode falar assim comigo? Eu sou sua mãe." Renan respirou fundo, lutando para manter a calma. "Eu te respeito, mãe, mas você precisa entender que sou um homem casado agora, e minha prioridade é Lídia. Não vou permitir mais essa invasão. Eu amo você, mas se continuar desse jeito, não vamos conseguir ter um relacionamento saudável." Lídia observava a cena com o coração na garganta, sem saber como aquilo terminaria. Ela via dor nos olhos de Renan, a luta interna entre o dever como filho e o amor por sua esposa. Mas algo mudou no olhar dele enquanto falava, uma decisão definitiva sendo tomada. "Por enquanto, acho melhor dar-nos um tempo." Renan continuou, seu tom triste, mas resoluto. "Não quero cortar laços permanentemente, mas você precisa entender e respeitar os limites que estou estabelecendo. Vamos reavaliar nossa relação com o tempo, mas agora eu preciso focar em reconstruir meu casamento." Dona Maria deu um passo para trás, completamente surpresa pela firmeza do filho. Ela nunca imaginou que Renan, seu filho obediente, fosse confrontá-la dessa maneira.
Em silêncio, sem saber o que mais dizer, ela virou-se e saiu, ainda chocada, incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. Renan fechou a porta suavemente, o peso de sua decisão refletido em seu rosto. Ele se virou para Lídia, os olhos cheios de arrependimento e vulnerabilidade. Sinto muito, Lídia. Eu deveria ter visto isso antes. Deveria ter defendido nosso espaço desde o começo. Percebo agora que nossa relação não pode sobreviver sem respeito mútuo e proteção do que é nosso. Lídia olhou por um momento, ainda absorvendo tudo o que acabara de acontecer. Então, sem dizer uma palavra, ela o abraçou, sentindo o alívio e a tristeza misturados. Sabia que esse era o primeiro passo para a cura, mas também sabia que o caminho à frente seria longo. Vamos recomeçar, Renan. Lídia sussurrou em seu ouvido. Mas vamos fazer isso do jeito certo, juntos. Renan concordou, apertando-a contra si, prometendo a si mesmo que nunca mais deixaria nada se interpor entre eles. Agora, com a decisão feita e os limites estabelecidos, eles podiam finalmente começar a reconstruir o que havia sido danificado, passo a passo, com mais força e determinação do que nunca. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!